Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta edição da Onicid Talks. Eu sou o Ganha Carice e hoje temos um tema super especial para conversar sobre, que é o dia 25 de maio, o Dia da África. Para falar sobre este tema de grande relevância para a nossa sociedade, temos conosco o professor Pio. Antes de mais, gostaria que o professor Pio se apresentasse. Professor Pio, seja bem-vindo e fale-nos um pouco de quem é. Olá, Olga. Muito bom dia. Bom dia. Começo por cumprimentar a Ok. si e agradecer-lhe pelo convite, por este tema especialíssimo, como disse, para discutirmos, abordarmos um bocadinho sobre este tema especialíssimo, como disse. Meu nome é Teotônio Pio. Eu sou professor de Ciência Política e Relações Internacionais. Ok, professora, quer nos dizer como é que surge este interesse pelas ciências políticas? Desde cedo pensou em estudar a questão das ciências políticas ou foi algo que foi acontecendo ao longo da sua juventude ou ao longo da vida mais adulta? Como é que foi esse interesse? Como é que descobriu que tem assim uma paixão pela área da ciência política? Talvez por ter nascido numa família de políticos, não é? Meu pai era um professor, a minha mãe também é professor, mas sobretudo a minha mãe engajada na política. Desde muito cedo engajada na política. Eu cresci naquele ambiente político, com a minha mãe, na altura era secretária provincial da OMM na província de Manica. Então, na época do presidente Samora Machel e na altura do governador Manuel Antônio, já falecido, portanto, em Manica, quando viessem dirigentes políticos de nível central à província, havia uma cultura, uma tradição de recepção destes dirigentes. Portanto, havia um banquete de recepção no dia da chegada do dirigente, estou a falar do nível ministerial, assim como do Presidente da República, mas também havia um banquete de despedida no dia em que o dirigente estivesse a despedir-se da província. E várias vezes a minha mãe costumava levar-me para estes ambientes. E há de perceber que nessa altura era o tempo das balalaicas e tal, e eu metido naquele ambiente das balalaicas e tudo isso, fui passando a conviver e a ter este gosto pela política, não é? E como disse, cresci no ambiente de política. Minha mãe é da geração 25 de setembro, Ok. política e pronto. Mais tarde assumiu vários outros cargos, foi deputada da Assembleia da República, foi membro do Comitê Central no Partido Frelimo, portanto, várias outras funções Ok, políticas, então é mesmo em casa que descobre essa paixão obviamente. por causa do ambiente. Obviamente, Ok, conversávamos muito sobre política. ok. Eu sou o filho mais novo e tal. Uhum. Costumávamos muitas vezes nas noites, lembro-me algumas vezes a trançar a minha mãe, ela pedia-me para que lhe trançasse. Ok, Então eu a trançar a ela, íamos conversando um bocadinho sobre o país, sobre a política, e então tem muitos talentos. gerando um bocadinho. Então o professor tem muitos talentos, fora da questão da política também, um pouco de traças. Pouco. Ok, professor, gostaria que falasse um pouco sobre o 25 de maio, o Dia de África. O que é que representa esta data para nós? Olha, formalmente e comumente, como se sabe, o 25 de maio é aquela data em que foi estabelecida como sendo o Dia de África, e tem um propósito, e o propósito vem naturalmente da fundação da Organização da Unidade Africana, portanto a OUA, na altura, em 1963, em Addis Abeba, na Etiópia. Portanto, a partir desta altura
em que nasce a OUA e se determina efetivamente o dia 25 como o Dia de África, nós passamos anualmente a celebrar este dia, o Dia da África, naturalmente como um momento de reflexão. Hoje é mais um momento de refreshment para passarmos em revista os desafios do continente, não é? As situações em que o continente hoje se encontra, o percurso que o continente teve desde as independências, a aurora das independências até hoje. Portanto, é na essência um dia em que temos que parar para fazer esta reflexão. Mas é verdade que não é só um dia em que se reflete sobre a África, não é sobre o dia 25 apenas. Não é? A reflexão sobre o continente africano, sobre a África, tem que ser uma reflexão diária, cotidiana. Não é? A África tem enormes desafios que precisam de ser refletidos e encarados no seu dia a dia. Ok, em relação aos objetivos da criação do Dia de África, sente que de algum modo tem estado a ser efetivados os objetivos, têm sido alcançados? E se sim, como é que tem sido feito isso? E se não, quais são os desafios? E por aí adiante. Olha, o desafio primário quando se cria a OUA, vale lembrar que estávamos na vigência do colonialismo, não é? A África estava sob a batuta do colonialismo, salvo algumas exceções, não é? Mas a maior parte ainda dos países africanos estavam sob a dominação colonial. O grande desafio nessa altura era a emancipação política do continente africano. Portanto, a África tinha que alcançar a independência a todo custo. Era preciso que a África ficasse livre da colonização para depois concentrar-se nas questões do desenvolvimento propriamente ditos. Vale lembrar também que a OUA foi mais tarde substituída pela União Africana em 2002. É verdade que a OUA cumpriu o seu principal propósito, a libertação do continente, com todos os seus desafios, com todos os seus defeitos, não é? Mas aquilo que era o seu enfoque principal, libertação do continente, a libertação política do continente, foi conseguida. Hoje, quando nasce a União Africana, nasce com novos desafios. Uma vez conseguida a libertação política, o maior desafio agora estava na independência econômica do continente africano. Portanto, esta é que é a grande missão que carrega a União Africana. E eu sinto que este desafio ainda persiste e me parece que tende ainda a avolumar-se. E é um desafio cada vez maior, um desafio que desafia ainda mais a União Africana. Portanto, é um desafio persistente, que é possível vencer, mas olha, há que naturalmente tomar as rédeas e avançar para que se saia da questão do subdesenvolvimento e se avance para a questão do desenvolvimento propriamente dito. Muito bem. Professor Pio, sente que a África caminha unida, mais coesa em termos de objetivos, em termos de desafio, em termos de apoio, mesmo a nível da África? Sente que existe esta coesão a nível da África? Olha, nas relações internacionais, os Estados regem-se fundamentalmente por interesses particulares. Portanto, aquilo que move a diplomacia de um Estado é o interesse daquele Estado. Daí que os interesses dos Estados, muitas vezes, eles individuais, acabam por se sobrepor ao interesse daquilo que era o ideário da unidade continental, como foi apregoada por Nkrumah na altura. Daí que continua a ser um grande desafio. A África não fala ainda numa só voz.
E esse é um grande desafio que nós temos hoje. É um grande desafio que a União Africana tem. Fazer com que a África fale nos grandes palcos internacionais, da diplomacia internacional, quer seja ela política, quer seja ela econômica, quer seja ela cultural, não é? Fale em uma só voz, em uníssono. Mas nós percebemos um pouco que este processo ainda está longe de ser alcançado, justamente pela primazia que os Estados dão ao individualismo em relação ao coletivismo, ao multilateralismo. Ok. Professor, a África que nós temos hoje, obviamente, não é a mesma que tivemos há 20 anos. Sente que daqui, se calhar, a 30 anos, teremos resultados melhores ou mais efetivos em relação àquilo que é a questão da independência econômica mesmo a nível da África, tendo em conta aquilo que são os nossos recursos e as nossas riquezas? Se estivermos comprometidos com isso, aí sim, lá chegaremos. Possível. É possível. E temos condições objetivas até para fazer isso. Mas há aqui um grande problema. É que nós já vamos atrasados, não é? Já vamos atrasados no palco, na arena internacional. Neste comboio da globalização, nós já vamos ligeiramente demorados. Há quem diga que andamos nas carruagens lá mais para trás, as últimas carruagens, do ponto de vista de desenvolvimento. Por quê? Porque em algum momento as nossas elites políticas adotaram modelos de desenvolvimento que nos empobrecem mais do que necessariamente nos ajudem a sair deste subdesenvolvimento a que estamos hoje. Portanto, estas são preocupações que os africanos levantaram já em 63. Eu lembro-me, não é? Em 63 foram estas as grandes questões discutidas do ponto de vista econômico. Como é que a África se poderia desenvolver? A África tinha que contar com meios próprios, não é? Contar consigo própria. Mas houveram nessa altura dois grupos antagônicos de africanos. Eu estou a referir-me ao grupo de Monrovia e ao grupo de Casablanca, ou se quisermos os radicais e versus conservadores, não é? O grupo de Casablanca, no qual fazia parte Nkrumah, Sékou Touré, Nyerere e outros, Habib Bourguiba, eram os mais radicais e os mais conservadores, que defendiam naturalmente que a África não deveria continuar a manter as relações tal como elas estavam com as suas potências e ex-potências coloniais. Mas o grupo de Monrovia, no qual fazia parte uma grande franja de países da francofonia, se não todos eles, e uma parte da anglofonia, ali com o Houphouët-Boigny à cabeça, vai obviamente dizer que nós precisamos de continuar a manter as relações com a África. Não deve haver este rompimento de relações com a Europa, com os nossos antigos colonizadores. Portanto, estava aí o grande cerne da questão, que continua a empurrar a África para os dias de hoje, nesses debates. E mas é possível uma questão, será que romper as relações com as antigas colônias ou com os colonizadores seria a solução para esta independência econômica dos países africanos? Era preciso olhar para o contexto em que a situação foi dita. Mas o Nkrumah, mais tarde, depois de se tornar primeiro-ministro e presidente do Ghana, foi capaz de perceber e de ratificar que, obviamente, não seria possível romper-se naturalmente as relações com as ex-potências coloniais, dado o atraso em que os países africanos que acabavam de nascer do ponto de vista político, do ponto de vista de soberania, de independência, que acabavam de nascer naquela altura, traziam uma série de fragilidades e de debilidades, não é? A nível de quadros para dirigir o Estado, não é? A nível econômico, etc, etc. Portanto, era necessário
necessário de alguma forma continuar a manter estas relações. Mas a grande cautela que se deveria ter ali é que não fossem relações benéficas para ambas as partes. Não necessariamente relações que pendessem mais para beneficiar o colonizador. Portanto, este é o grande desafio que continuamos a ter hoje. A nossa cooperação com os países do outro mundo, portanto, os ocidentais, e agora com os países do Sul, é fundamentalmente baseada neste modelo. Continua a haver este modelo em que nós somos mais explorados do que propriamente uma cooperação. O modelo win-win parece não ter falado muito mais alto. Se nós conseguirmos alcançar e fazer criarmos uma plataforma que os africanos possam conseguir ter uma cooperação win-win daqui a 20, 30 anos, olha, nós temos todas as condições para ser uma grande potência. Ok, e o que é esse modelo win-win? O que sustenta este modelo? Parte de uma premissa de que tem que ser uma cooperação de nível horizontal e não uma cooperação de nível vertical. Okay. Mas levanta-se aí um outro grande problema. Okay. É por isso que na altura Nkrumah tinha apregoado a questão da unidade continental. Era muito mais fácil a África unida falar numa única voz, juntar sinergias para conseguir romper com este modelo. Portanto, o modelo de Nkrumah era no sentido de fazer da África uma terceira potência, a seguir à potência dos Estados Unidos e à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliás, o modelo de federação, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, foi um dos motes de inspiração de Kwame Nkrumah para advogar a unidade do continente africano. Uma das questões que Nkrumah levantava nessa altura tinha que ver com a debilidade econômica dos Estados africanos individualmente considerados. Hoje continua a colocar-se este problema. E vou lhe dar um exemplo. A China, o produto interno bruto da China, hoje, é de trilhões de dólares. Como é que tu tens uma cooperação bilateral, tu, enquanto país, tens uma cooperação bilateral com um país que tem trilhões de dólares, que é superior aos 56, 55 países africanos no seu todo. O PIB da China é superior à África, juntos, todos eles. Como é que tu estabeleces uma cooperação win-win nestes moldes? Portanto, é questionável. Temos que questionar. Né? Daí que este modelo de desenvolvimento não serve muito à África. Continua a ser um modelo de desenvolvimento que serve mais aos interesses ocidentais, europeus e outros. Comparativamente à África. Obviamente. Ok. Professora, para a África de hoje, como é que os jovens podem contribuir para a transformação da África? Não há dúvidas que há um consenso em relação à juventude. Hoje, a juventude em África, pelo menos os vários escritos, os vários autores, dizem obviamente que o futuro da África radica nas mãos da juventude. Nós, africanos, a juventude africana, até provavelmente 2050, há estudos que indicam que teremos uma juventude superior à da Índia ou à da China. Está a ver o que é a população da China e da Índia, na ordem de 1 bilhão e qualquer coisa, não é? Nós teremos uma juventude mais ou menos por ali, por essas vias. Então, há um consenso geral de que o desenvolvimento da África radica nas mãos da juventude. Mas será que a juventude tem a consciência de que o futuro de África está a depender deles? Está em suas mãos? É por aí onde eu ia. Não basta ser jovem. É preciso ter esta consciência. Mas onde é que nós vamos buscar esta consciência? Quem é que tem que criar esta consciência para que a juventude, obviamente, possa perceber que o futuro do continente africano radica nas suas mãos? É aqui onde está o desafio. Alguém tem que criar condições para esta juventude.
para que esta juventude possa ser uma juventude pensante, uma juventude que critica, que não apenas é uma juventude que celebra Real Madrid, Benfica, Consumidores. Sporting, uma juventude que acaba apenas por receber, que é apenas uma juventude que consome, não? Mas não uma juventude que produz. Daí que há um grande desafio a fazer, a educação. Ok. Nós temos que criar mecanismos da educação que visem essencialmente despertar esta juventude. E esta educação, na minha modesta opinião, tem que ser uma educação virada para 2 vetores. Ok. Nomeadamente. O primeiro vetor é que ela própria, a educação, tem que se libertar. Nós precisamos, no continente africano, de libertar a nossa educação, a educação que nós temos. E depois temos que ter uma educação para a libertação, que visa libertar e abrir as mentes. E aí a juventude vai, obviamente, alavancar. Professor, pode explicar-nos um pouco mais sobre estas 2 vertentes da educação? Nós saímos de um contexto de colonização. A educação colonial era uma educação estratificada. Era uma educação que visava criar súditos, criar classes de primeira, de segunda e de terceira. A educação colonial negava ao africano, não é, o estatuto de branco. Ainda que o africano fosse mais inteligente que o branco, a educação colonial não permitia que. Só dizia ao africano que tu és assimilado e tens um nível rudimentar, tens um nível elementar, então fica-te ali. Fica por aí. Tu és mais esperto que os outros africanos, Por mas isso és és menos esperto que o um branco. Portanto, era uma educação virada para a subserviência, que colocava o africano numa situação em que ele tinha que venerar o branco, mas via o outro, via-se superior em relação ao outro africano. Nós temos que reverter, e este paradigma continua. A descolonização foi feita. Ok. A descolonização política aconteceu. Mas a descolonização das mentes, este aqui é um grande problema e um grande desafio. Exato. E nós continuamos a sentir estes resquícios nas sociedades africanas, desta colonização mental, cultural. Ainda continuamos a ter. É por isso que eu digo que é preciso libertar a educação desta mentalidade colonial de que o africano se acha superior em relação aos outros africanos. Olha, nós temos que criar uma educação que visa, naturalmente, libertar os oprimidos, mas também libertar o opressor. A nossa educação tem de ser uma educação virada, sobretudo, para os valores do homem. Centrar a educação no homem. E como é que nós fazemos isso? Esse aqui é o grande desafio. Ok. Precisamos de investir. Precisamos, obviamente, de reverter este paradigma. Se reparar nas sociedades atuais, em grande parte dos países africanos, houve uma substituição do colonizador branco pelo colonizador preto. O que nós vivemos em grande parte dos países africanos hoje é um colonialismo de negros para negros. Portanto, foi apenas uma mudança de status quo. E este é um dos maiores Este é um dos maiores da África descolonizada. Mas repare, os africanos que foram educados e que atingiram o estatuto de opressores como opressores de ontem e oprimem os seus africanos iguais, dificilmente se querem desamarrar deste status quo a que estão envolvidos. A educação é uma arma. E o que é que os africanos fazem? Obviamente, alguma cumplicidade vão criar condições para que a educação nos países africanos não seja uma educação emancipatória, que emancipe a juventude, que emancipe os seres a pensar, a criticar. Não. Há de ser uma educação que visa, obviamente, criar novamente subserviências e obediências. É uma reprodução. É uma reprodução exatamente do status quo do colonialismo. Do colonialismo. Então,
Por isso é que eu dizia, precisamos de libertar a educação destas amarras, mas também nós precisamos de educar para a libertação Exato. da mente. Da mente. Então, esta não é uma tarefa fácil. É uma tarefa gigantesca que conta efetivamente com muitos empecilhos. E um dos grandes empecilhos é exatamente este. É o status quo que está estabelecido, que não te vai permitir muitas gincanas e muitos... É só reparar os problemas que nós temos com os currículos, com os livros. É só reparar um bocadinho, não é? De fato. A África tem um pouco disto, não é? Então, nós continuamos a seguir aqueles modelos e interessa-nos muito pouco resolver este problema da emancipação, a educação que emancipe, a educação que liberta, que abra as mentes para as pessoas poderem pensar. Continuamos a ter muito destes problemas. É por isso que, se reparar, há muito pouco investimento na educação. Há muito pouco investimento na inovação, na investigação, na ciência. Há muito pouco investimento nestas áreas. Quando comparas com o setor securitário, por exemplo, com a defesa, com a segurança, não é? Com as agências de informação. Portanto, por quê? Porque são estes que garantem a sobrevivência do status quo. Então, o status quo, os regimes africanos têm que investir bastante na questão securitária para garantir a sua manutenção, a sua perpetuação, a sua permanência no poder. Ok. Hoje, em África, as eleições já não são apenas um garante para a mudança de regimes, para a mudança de governos. Há um certo autoritarismo eleitoral. Há um novo fenômeno, aqui eu chamo de autoritarismo eleitoral. Ok. Os órgãos eleitorais ajudam a quem está no poder a manter-se no poder, mesmo contra a vontade popular. A isso eu chamo de autoritarismo eleitoral. Ok. Portanto, não basta isso em África hoje, dizermos que temos eleições e vamos às eleições. Mas, por causa do autoritarismo eleitoral, que também é um concorrente para a manutenção do status quo, o desafio é ainda cada vez maior. Mas precisamos de dizer que a juventude no continente africano tem que saber que a responsabilidade sobre os desafios de África radicam na sua mão. Queremos uma juventude que fica cá dentro, não aquela juventude que está a emigrar. Há muita juventude desapontada com o sistema, desapontada com os governos, com a frustração. Está a emigrar. Está a emigrar. E o resultado é aquilo que temos visto no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo virou um cemitério. E nós nos perguntamos, mas por que que nós estamos a emigrar? E por que que nós achamos que a Europa é o melhor lugar? Para estar. Porque a elite política africana está a ser incapaz de criar condições para que efetivamente a nossa juventude permaneça neste país, permaneça neste continente africano, possa ele próprio ou ela própria, a juventude, pensar, inovar e participar do processo de construção e de desenvolvimento dos seus próprios países. Muito bem. É um desafio. Dizia alguém que a liberdade não é uma dádiva do opressor. Não é. Mas é uma conquista do oprimido. Daí que compete a esta juventude perceber que precisa de conquistar esta liberdade, que ainda radica nas mãos desta elite, a elite política africana. Muitas vezes que age em conluio com o colonizador. Portanto, são esses os problemas que Nkrumah já tinha antevisto em 63 e ainda continuam a perseguir. É este grande fantasma que ainda continua a perseguir o desenvolvimento do continente africano.
Muito bem, professor. Como é que a África está hoje em termos de tecnologia, inovação? Como é que se faz a classificação? Como é que estamos? Mudou alguma coisa? Onde é que pretendemos chegar? Como é que estamos atualmente? Devíamos estar muito mais do que estamos hoje. A questão da tecnologia, a questão da ciência, da técnica, é algo milenar no continente africano. As pirâmides do Egito, quem construiu foram africanos, não é? Foram africanos. A cidade de Timbuktu, no Mali, foram os africanos que construíram, com uma engenharia, uma arquitetura invejável. Portanto, as técnicas de irrigação no Nilo, etc., etc., foram os africanos já nessa altura. Portanto, a ciência e a técnica é própria do africano. Do africano. Mas o que é que falha? O que é que está a falhar? Muito bem. Precisamos de investir. Tem que haver investimentos. Dados comparativos indicam que até 2023, se mora numa traiçoa, o continente asiático era o que mais registros tinha em termos de patentes de inovação. Cerca de 67% a nível global é da Ásia. Patentes, pedidos de registros para patentes. Inovação. A África, apenas com 1,9%. Destes 66% que pertencem ao continente asiático, cerca de 1,64 milhões apenas da China. Só a China. A China? Só a China. Pedidos de registro de autenticidade de patentes. Patentes. Inovação. 2023. África na cauda. Nós, com a Oceania, nós apenas estamos acima da Oceania. Nestas classificações. Mas isto tem alguma razão. É que há um fator histórico que explica isso. Por um lado. E qual é o fator histórico? É que o Ocidente apropriou-se das nossas tecnologias. Quando o Ocidente apropria-se das nossas tecnologias, aprimorou as nossas tecnologias, começou a fazer uso destas tecnologias, passou a fazê-las das tecnologias uma ideologia. E uma ideologia com a qual pudesse passar a dominar o continente africano. E a tecnologia é hoje uma destas ideologias de dominação do continente africano. O Ocidente continua a dominar-nos por via também da tecnologia. E dificilmente ela se vai desapropriar e vai dar de mão beijada esta tecnologia para o africano. O que o africano tem que fazer? Tem que conviver com a sua dicotomia. Alguns autores discutem isso, a dicotomia tradicionalismo-modernidade. Se vale a pena continuarmos naquele nosso tradicionalismo, vale a pena avançarmos com a modernidade e irmos buscar. A tecnologia neste caso. O problema nem está tanto em ir buscar, mas é ir buscar essa tecnologia e colocar essa tecnologia ao serviço do continente africano. Transformar para o benefício do continente africano. Usar essa tecnologia para servir o homem. Este é um grande desafio que nós temos, por um lado. Por outro, é que nós próprios africanos temos que compreender que estamos num mundo globalizado. Não podemos nos furtar da tecnologia. Precisamos dessa tecnologia. Então temos que canalizar mais investimentos para a área tecnológica. A área tecnológica. Um dos setores que é também menosprezado é este do setor tecnológico. Tecnologia. Para além da educação e para além da saúde, o setor da tecnologia é também subestimado nos orçamentos dos Estados africanos, em detrimento do setor securitário, pelas razões que já aqui expliquei. Já foram avançadas. Mas nós continuamos a ter, digamos assim, uma esperança de futuro.
O M-Pesa é africano, Sim. criado no Quênia. Portanto, há várias iniciativas até tecnológicas. Vi tentativas de tecnologias no Zimbábue de cientistas zimbabianos procurarem produzir viaturas, etc, etc. Portanto, o que nós precisamos é deste input. Vontade política, financiamento para resolver o problema. Muito bem. O professor está a dizer que, havendo vontade política, financiamento, a nossa juventude está pronta para, então, levar a cabo aquilo que são os objetivos da África, que é o desenvolvimento, a independência econômica, social, política e por aí adiante. Sem dúvidas. George Aite, um economista ganês, diz ele que, obviamente, que o futuro da África radica nas mãos da juventude. E ele apelida esta juventude de uma geração cheetah. Okay. Aite faz uma comparação entre esta juventude e o cheetah, aquele animal, não é? Okay. E nós conhecemos o cheetah. As características do cheetah é um dos animais mamíferos velozes, se calhar mais velozes. Portanto, é daí que aparece a comparação do George Aite, não é? Que a juventude africana que nós temos hoje é aquela juventude que não precisa de ser recordada que nós tivemos uma geração que lutou contra a dominação colonial. Nós tivemos uma geração, por exemplo, a geração na Xingué, não é? Que foi a luta de libertação nacional, etc, etc. Nós temos uma juventude que já nasceu na época da independência. Já nasceu num território livre, entre aspas, politicamente livre, não é? Então, esta juventude, o que quer hoje são inputs de desenvolvimento. Quero ouvir falar de como é que ela pode, não é, entrar para este circuito de desenvolvimento e ela ser usada como o sujeito e o motor do desenvolvimento. Se nós conseguirmos fazer com que a juventude seja ela própria o sujeito e o motor do desenvolvimento, teremos aberto um grande caminho para o desenvolvimento do continente africano. Muito bem. Professor, nós já estamos na reta final. Eu gostaria de saber quais são os pontos fortes da África. Quando eu digo ponto forte, estou a dizer quais são as nossas vantagens em relação aos outros continentes. O que é que nós temos de bom? O que é que nós temos, como eu já dizia, em vantagem em relação aos outros continentes? Divinamente falando, nós sou cristão. Eu também sou. Deus fez-nos africanos e colocou-nos num lugar, num paraíso. Exato. Nós estamos no paraíso. Se existe um paraíso, é a África. É a África, obviamente. Não é? Nós estamos num paraíso. Temos recursos de toda a magnitude do continente africano. Vou lhe dar um exemplo. Há de reparar os tigres asiáticos. Estou a falar, por exemplo, da Malásia, da Singapura. Estou a falar de Hong Kong. Estou a falar de Taiwan. Estou a falar Macau. Muitos desses países desenvolveram-se à custa da economia azul, o mar. Quer dizer, os produtos provindos essencialmente do mar. Do mar. Nós não só temos o mar, temos-lo em abundância. A nossa superfície marinha em África é superior à superfície terrestre que temos. Nós temos reservas dos cerca de 56 países africanos, 55, 56 países africanos, 30 destes países são produtores de petróleo. Temos reservas de cerca de 1/5 de reservas mundiais de diamantes. 1/3 de urânio. Temos 30% de terra arável acima daquilo que representa o mundo para a produção agrícola. O que significa que nós africanos podemos ser o celeiro do mundo. Basta para isso haver uma reforma, uma estruturação econômica.
Nós precisamos de fazer mudanças estruturais no continente africano. O continente africano está a precisar de fazer uma diversificação da sua economia. O continente africano precisa de industrializar-se. O continente africano precisa de assumir a tecnologia. O continente africano precisa de ter uma boa governação. Mas o continente africano tem que, sobretudo, saber renegociar com as grandes multinacionais os contratos para que ela se possa beneficiar. Muitos dos contratos de exploração dos recursos naturais beneficiam, na sua maioria, o investidor estrangeiro do que propriamente aos africanos. E isso perpetua a nossa dependência. Então nós temos que continuar a encontrar uma plataforma. E aí, se calhar, chamávamos a colação o papel da União Africana como uma espécie de umbrella de África, como uma espécie de tutora do continente africano, como uma espécie de padrinho dos países, porque individualmente considerados e individualmente negociando os contratos, a África tem muito pouca possibilidade de progredir. Primeiro, não temos capacidade técnica. A forma como os contratos são desenhados e são repensados, são pensados e concebidos e depois trazidos para cima da mesa para dizer, assinem lá, vocês aqui vão ganhar 5%. Nós não temos esta capacidade. É daí onde eu falava do desenvolvimento e da cooperação win-win. Uma cooperação horizontal, que nos permita que estejamos em pé de igualdade para podermos avançar e alavancar o continente africano. Portanto, nós, do ponto de vista de localização geográfica, já somos uma bênção muito grande. E esta é uma grande vantagem que o continente africano pode tirar de si para se tornar numa grande potência a nível mundial. O continente africano pode muito bem e deve fazer isso. Sair da lógica de cooperação norte-sul, mas fazer uma cooperação sul-sul. Fazer uma cooperação BRICS. Estados Unidos, o Brasil, a Índia, a China. O PIB destes três países, do Brasil, da Índia e da China, juntos, são equivalentes ao PIB dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, da Alemanha, da França, juntos. E da Inglaterra também, juntos. Então nós temos que ver aonde é que nos traz melhor vantagem comparativa do ponto de vista de cooperação. E parece que o Sul está a ser o lugar mais acertado aonde nós podemos ir buscar e orientar a nossa bússola para fazermos a cooperação Sul-Sul, através dos BRICS. Aliás, há dados que mostram que, nos últimos anos, o investimento direto em África, estrangeiro nesse caso, proveio mais dos BRICS do que propriamente dos nossos tradicionais, não é, cooperantes. Não é? Os nórdicos, os Países Baixos, os Estados Unidos. As estatísticas mostram que tendem a decrescer o apoio deste conjunto do Norte e a crescer cada vez mais uma cooperação virada mais para o Sul. E nós temos que fazer e tirar vantagens comparativas disso. Não é? A Índia, a China foram países que há 30, 40 anos, 50 anos estiveram na mesma classificação que a nossa. Éramos países do terceiro mundo todos. E depois nos perguntamos, mas como é que a China hoje está onde está? Como é que a Índia hoje está onde está? E por que nós, os africanos, estamos onde estamos? Precisamos de fazer uma mudança estrutural em África. Não queremos ajustamentos estruturais. Temos que fazer mudanças estruturais. Muito obrigada, professora. Muito obrigado. Foi um grande prazer contar com a sua presença. Eu amei essa aula, estimei bastante. Queria agradecer a todos que nos veem. Continuem conosco. Nós voltamos à próxima para o próximo Uniced Talks. Tchau, tchau. Muito obrigado.
Unisced. Ensino online, ensino com futuro.